Por que menos vezes menos dá mais? Bom, quando a gente está começando a estudar os problemas com sinais diferentes, sinais opostos, principalmente na subtração e na adição, parece fazer bastante sentido quando existe um problema, por exemplo, menos um mais 2, ou então menos um menos 2, ou, por exemplo, mais 2 menos 3. Talvez a professora fale assim para nós. Bom, você tem uma dívida de menos um e você chega com 2 para pagar. Então você tem mais um. Talvez o professor fale assim: sinais iguais, mantém o sinal e soma 3. Então a nossa dívida, eu tenho uma dívida de 1, depois uma dívida de 2, então eu tenho uma dívida de 3 no total. Ou então mantém o sinal do maior, maior é menos 3. Mantém o sinal do maior e subtrai 2 menos 3, menos 1. Então, eu tenho 2 para pagar uma dívida de menos 3, então ainda fico devendo menos 1. Isso parece ser bem óbvio para a gente. Mas quando a gente começa a fazer esses problemas usando a multiplicação e a divisão, parece não fazer muito sentido para a gente. Por exemplo, mais vezes mais dá mais. Bom, até aí parece um pouco lógico. Mais vezes menos ou menos vezes mais também tem um pouco de sentido nisso. Mas por que menos vezes menos dá mais? Bom, para a gente entender esse problema, primeiro vamos imaginar que o seu professor pede para você solucionar essa expressão aqui. Menos 2 vezes menos 3. Bom, antes de a gente solucionar como menos 2 vezes menos 3, vamos imaginar que fosse apenas 2 vezes menos 3. Bom, o que a gente sabe é que, independente da ordem, eu vou pegar um desses valores e vou repeti-lo pela mesma quantidade do outro. Por exemplo, o menos 3 eu vou repeti-lo ou multiplicá-lo 2 vezes. Mas não estamos imaginando com esse menos ainda. Seria algo mais ou menos assim. Menos 3 mais menos 3. Bom, isso que seria, então, uma multiplicação, né? Eu repeti o menos 3 duas vezes. Mas nesse caso aqui, não é menos 3 vezes 2, mas é menos 3 vezes menos 2. Então, eu tenho um menos aqui e um menos aqui. E isso, a gente já aprendeu que menos vezes menos dá mais 6. Mas o problema ainda persiste. Eu acabei de perceber aqui que a minha câmera tampou um pouquinho da tela, da explicação. Eu acho que ficou melhor agora. Mas o problema persiste. Por que menos vezes menos dá mais? Acho que eu vou escrever aqui embaixo o resultado dessa expressão para ficar mais fácil da gente ver. Mas por que o resultado dá mais? Bom, vamos imaginar que eu tenho minha reta numérica. Eu sei que tudo que tem à direita é positivo e tudo que tem à esquerda é negativo. E nós estamos vendo aqui também que, de acordo aqui com essa distribuição, o sentido que eu vou tomar vai ser um sentido negativo, correto? Vai ser um sentido negativo. Esse vai ser, então, o sentido que eu vou tomar nesse problema. Então vamos imaginar que nós estamos aqui no ponto zero e eu vou desenhar um carrinho. Só que esse meu carrinho, como a gente já vê, ele está tomando o sentido negativo. E no sentido negativo, ele vai para trás 3. Ele vai para trás do sentido dele 3 vezes. Então 1, 2, 3. E ele continua no sentido negativo, seguindo aqui a ideia do problema, e ele vai para trás menos 3 vezes ainda. Então, menos 3 vezes no sentido dele. 4, 5, 6. E olha o ponto que ele parou. Então, ele estava no sentido negativo e ele foi para trás menos 3. E ele continuou no sentido negativo e depois ele foi menos 3 ainda. Então, ele foi parar no ponto 6. Vê que interessante. Levando em conta a reta numérica, ele foi para o positivo. Mas, levando em conta o sentido dele, que era negativo, e ele ainda foi mais para trás, ele perdeu, então, espaço em relação ao número que ele era. Mas, na reta numérica, no geral, ele foi para o lado positivo.
E essa é a razão, então, de por que menos vezes menos dá mais. Bom, você pode tentar fazer esse problema com outros números. Com qualquer um, vai dar certo. Menos 3 vezes menos 2, menos 4 vezes menos 5, enfim, uma infinidade de problemas que vão também dar certo.